Tem uma outra informação, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a família Bolsonaro precisa resolver todos os problemas que tem entre seus integrantes e defendeu que Flávio Bolsonaro precisa ganhar a presidência da República para que o ex-deputado Eduardo retorne ao Brasil. Quem vai trazer os detalhes da informação é a Júlia Firmino, mais uma vez aqui na programação. Bem-vinda de volta, Júlia. Caniato, foi essa das falas, então, do presidente do PL em relação às brigas que têm acontecido aí entre os integrantes da família Bolsonaro. Essas falas foram feitas aqui em São Paulo, capital, no dia de hoje. E aí, Valdemar Costa Neto disse que a família Bolsonaro precisa resolver todos os conflitos, os problemas que existem entre si, realmente essas brigas que são, para ele, essenciais para as eleições agora de 2026, viu? O motivo para Valdemar Costa Neto seria que muitos integrantes estão participando ativamente da política. Então, isso geraria grandes conflitos. Valdemar ainda disse que Flávio precisa ganhar as eleições, como você bem disse, para que aí sim o próprio irmão dele, Eduardo, que está lá fora nos Estados Unidos, possa voltar ao Brasil. Inclusive, Valdemar chegou a defender Eduardo, que aconteceu, né, um caso que provavelmente a gente já trouxe aqui na programação da Jovem Pan, de que depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou ali um pedido, cobrou esclarecimentos ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprir, né, um possível descumprimento das medidas cautelares que foram impostas por conta da prisão domiciliar que vive agora Jair Bolsonaro. Isso porque Eduardo estava lá fora participando de um evento e fez um vídeo dizendo que ia mostrar para o pai dele. Só que Jair Bolsonaro não pode ter acesso a celular, a qualquer telefonema ou qualquer outro meio de comunicação com o meio externo. E aí Valdemar disse que Bolsonaro respeita as regras, ou seja, essas regras que foram impostas aí por meio de medidas cautelares, e que Eduardo pode ter se confundido, mas que ele não mentiu, ou seja, saiu aí em defesa da família toda, né? Não só de Eduardo Bolsonaro. Fato é que ele já disse que a família precisa se resolver, colocar aí os pingos nos is nessas discussões, realmente alinharem tudo que precisa ser alinhado para aí sim, né, tocar agora as eleições de 2026, porque isso pode impactar de fato as eleições. Isso na visão do presidente do PL. A gente segue acompanhando para deixar aqui a nossa audiência muito bem informada. Caniato, volto com você. É isso, as articulações do Partido Liberal e também as falas de Valdemar Costa Neto em relação à união da família Bolsonaro. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, vou até passar para o Roberto Mota. O Mota vai fazer um combo de análise tratando da questão que envolve o presidente Lula, a avaliação de alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores, né? Nós falávamos há pouco que alguns aliados do presidente passaram a defender que ele não dispute a reeleição. E aí, uma informação que reforça essa tendência, se é que a gente pode chamar assim, alguns bancos, algumas consultorias da Faria Lima, né, empresas que atuam no mercado financeiro, teriam contratado pesquisas colocando o nome de Fernando Haddad no lugar de Lula. Fernando Haddad disputando pelo PT ao invés de Lula. Enfim, algumas coisas que a gente precisa considerar. E aí, por fim, a nossa repórter destacando as falas de Valdemar Costa Neto. Agora sim, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu passar para o Mota. Roberto Mota vai fazer uma análise 2 em 1, um combo, Mota. Pode começar ou com a última ou com a primeira, fique à vontade, mas as falas de Valdemar Costa Neto e também essa avaliação de aliados do presidente Lula que entendem que talvez ele não dispute a reeleição. Será? Vamos começar pelas falas de Valdemar. O aspecto absurdo dessa notícia, mais uma vez, Caniato, são essas proibições às quais Jair Bolsonaro está sujeito. Muitas dessas proibições não encontram amparo na lei. Qualquer preso no sistema prisional brasileiro tem direito a receber qualquer visita. Basta seguir as orientações administrativas e, no dia certo, se identificar. Agora, Jair Bolsonaro não. É preciso fazer uma seleção de quem pode ou quem não pode visitá-lo. Essa história do Eduardo Bolsonaro dar uma declaração e aí
Jair Bolsonaro ser intimado a se explicar também, assim, não guarda muita semelhança com o que era a justiça no Brasil antes do alvo dela ser Jair Bolsonaro. Agora vamos à primeira notícia de que há quem defenda que o atual candidato do governo não deva disputar a eleição. Melhor colocar o ex-ministro no lugar dele. Bom, existe uma regra conhecida como navalha de Hanlon. Essa regra é atribuída ao escritor americano Robert Hanlon e ela diz o seguinte: nunca atribua a maldade a alguma coisa que pode ser explicada pela incompetência. E essa é a acusação comumente feita ao ex-ministro da Economia, que ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo no Ministério da Economia. Então, quanto à possibilidade dele ser uma opção eleitoral para a presidência da República, para o Partido dos Trabalhadores, ora, até pode ser uma boa ideia, né? Porque se é para perder, é melhor colocar alguém com experiência nisso. Afinal, o ex-ministro já perdeu várias eleições, uma atrás da outra. Por quê? Se a gente conversar com o cidadão comum, quem se dá o trabalho de fazer isso, vai perceber que o cidadão brasileiro não está exatamente amando a situação da economia e nem ficou satisfeito com os 27 impostos, salvo engano, que foram criados ou aumentados pelo ex-ministro durante o seu tempo no Ministério. Pois é, a notícia em destaque. Há pouco a Júlia Firmino trouxe as informações, as manifestações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defendendo a união da família Bolsonaro. A união ajudaria muito no processo eleitoral e poderia, inclusive, colaborar com a vitória de Flávio Bolsonaro. E aí ele discorre sobre, uma vez vencida a eleição por Flávio, Eduardo, que é o deputado federal cassado, que está nos Estados Unidos, poderia retornar ao Brasil, né? Presumindo que um processo de anistia certamente seria iniciado com o novo presidente. Você, Koba, claro que é uma leitura de Valdemar, ele na condição de presidente do partido e tendo de administrar, né, figuras tão distintas da família Bolsonaro, ele tem que aparar as arestas, administrar essa situação e dar força, né, para que o clã esteja caminhando em uma mesma direção, né? Quem diria, né? Família Bolsonaro ali em conflito e o mediador, o Valdemar Costa Neto. Vai fazer uma constelação familiar ali, colocar cada um no seu lugar, dar abraço, lembrar da infância, fazer uma oração ali para reconciliar toda a família. Caniato, é claro que seria melhor que a família estivesse unida, mas está clara também a divisão na família. Cada um tem ali a sua predileção, a sua convicção a respeito do que é melhor. A gente viu recentemente o Carlos Bolsonaro mais uma vez criticando a prisão domiciliar. Não é para ter prisão domiciliar porque não era nem para ter prisão, não era nem para ter condenação. Enfim, e a Michele convivendo diariamente ali com o esposo, sabendo que política é arte do possível, diante de tudo que está posto, o melhor seria conseguir de fato essa prisão domiciliar, como conseguiu lá atrás a transferência, né, da Superintendência da Polícia Federal para o batalhão, 19º batalhão, se não me engano, lá na Papudinha, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, essa fala do Valdemar de que a volta do Eduardo Bolsonaro para o Brasil seria uma realidade, uma possibilidade com a eleição de Flávio Bolsonaro, eu não sei se isso dá voto ou tira para o Flávio Bolsonaro, não, porque o Eduardo, com as suas manifestações e com as suas ações, foi quem deu uma sobrevida na campanha, na pré-campanha do presidente Lula. Deu a ele alguns pontos, inclusive nas pesquisas, quando nós tivemos, por exemplo, o tarifaço no ano passado. O Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, disse que naquela ocasião, quando houve a taxação americana e o Eduardo atribuindo a si essa ação, de alguma maneira, o presidente Lula subiu de 6 a 8 pontos percentuais. Então, o Eduardo não está contribuindo muito bem aí para a situação da sucessão familiar, da campanha do Flávio Bolsonaro e para os interesses políticos aqui no Brasil. Fez diversas críticas à própria Michele, ao Nicolas Ferreira e a tantas outras lideranças na direita. Então, é melhor deixar o Eduardo de lado nessa discussão toda e continuar fazendo a política que está fazendo o Flávio Bolsonaro, porque
quem é da direita já vai votar nele. Ele precisa de um voto de centro para tentar, de alguma maneira, vencer o seu opositor, o presidente Lula. E para finalizar, importante deixar claro que uma anistia em relação aos presos do 8 de janeiro e aos processados, enfim, não atingiria o Eduardo Bolsonaro, porque ele está respondendo por coação no curso do processo, inclusive um crime posterior. Ou seja, tem essa também. O Eduardo Bolsonaro, mesmo com anistia ampla, geral e restrita, ainda estaria respondendo a um processo criminal e, se vier para o Brasil, provavelmente ia encontrar aí as medidas cautelares que poderiam surgir a partir do Supremo Tribunal Federal contra ele. Você, Cristiano Beraldo, a vitória de Flávio poderia permitir a volta de Eduardo na avaliação de Valdemar Costa Neto, e essa é uma boa reflexão que o Koba acabou de fazer. Bom, mas o que o resto das pessoas tem a ver com isso, né? Assim, será que isso acaba engajando? Talvez aqueles apoiadores fervorosos, talvez acabem se sensibilizando. Agora, e esse desajuste na família Bolsonaro? Eduardo criticando a madrasta, que não teria se engajado, Carlos, que disputará o Senado, ao que tudo indica, por Santa Catarina, faz a mesma leitura. Enfim, e agora o pai, o patriarca, retorna à casa, prisão domiciliar. Será que ele poderá colaborar nesse processo de pacificação? Olha, a família Bolsonaro deu a Valdemar da Costa Neto o partido que ele sempre sonhou e nunca tinha tido, que é o PL nesse protagonismo da política nacional, com um número imenso de deputados federais e, a partir desse número de deputados federais, acesso a um valor gigantesco, né, bilionário, de fundo partidário e fundo eleitoral. Então, o Valdemar da Costa Neto, nesse momento, tem um dos principais, talvez o principal partido do Brasil, com perspectivas, inclusive, de crescimento, caso vença a presidência da República, mas também tem vários pepinos associados a uma família que nunca foi reconhecida pela harmonia. Não haverá união entre os membros da família Bolsonaro. O que Valdemar da Costa Neto, no fundo, precisa é que eles atuem dentro de um bom entendimento. Cada um saiba o seu espaço e não atrapalhe o outro. Isso já será uma conquista bastante importante para essa disputa. Em relação à bandeira, né, da anistia que alcance Eduardo Bolsonaro, é óbvio que o Kobayashi sempre nos traz aqui uma leitura técnica do que diz a lei e do que deveria ser. O problema é que nós estamos no Brasil onde absolutamente tudo é possível. Portanto, numa nova presidência da República, na eleição de Flávio Bolsonaro, em que o poder vai passar por um processo de reorganização total, eu tenho bastante segurança em afirmar que vão encontrar um caminho para resolver esse problema do Eduardo Bolsonaro e ele vai voltar para o Brasil para participar do governo do irmão. Pois é, deixa eu trazer só mais uma vez o Roberto Mota, porque há muitas leituras em relação à possibilidade da família Bolsonaro encontrar o caminho e retomar aquela força rumo à vitória. Eu sei que pode parecer um chavão e frase de efeito de publicitário, mas, Mota, só para a gente finalizar essa reflexão sobre a família Bolsonaro e os desafios para as eleições, diante de tantas notícias que acabam atrapalhando o que um comentarista político acaba trazendo diariamente para o seu público, o que é preciso considerar em relação a esse processo eleitoral? Há muitas indefinições e dúvidas sobre o que irá acontecer, inclusive na semana que vem, no mês que vem. O que nós vemos ao nosso redor, Caniato, todo dia, é um panorama absolutamente excepcional. Nós estamos aceitando como normais coisas que há poucos anos atrás seriam classificadas como características de um estado de exceção. É isso que nós estamos vendo. Eu acabei de dar um exemplo aqui, um exemplo pequeno. Não existem restrições para visitas em presos do sistema penitenciário, exceto para Jair Bolsonaro. Para Jair Bolsonaro, fulano pode, ciclano não pode, a visita pode hoje, amanhã não pode.
No sistema prisional brasileiro não existe isso. O dia de visita é quinta-feira, você vai lá e qualquer que seja a pessoa, ela tem o direito a ser visitada. A gente vê o tratamento que está sendo dado a Eduardo Bolsonaro, é um tratamento que muitos chefes de facção não têm aqui no Brasil. É grande o número de brasileiros que tiveram que sair do Brasil, porque acharam que a situação aqui estava insustentável. Eduardo Bolsonaro é apenas um deles. Eu sempre conto aqui o caso dos empresários cariocas de um grupo de WhatsApp que tiveram a polícia na sua casa de manhã, fazendo uma operação de busca e apreensão, apreendendo computadores, celulares, congelando contas bancárias de empresários. Ficaram por meses com a conta das suas empresas congeladas. Os nomes saíram na mídia, como se fossem criminosos. Qual foi o crime deles? Colocar um emoji num grupo de WhatsApp, fazer um comentário considerado inapropriado em um grupo de WhatsApp. E agora a gente vê uma coisa parecida. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, dá uma declaração imediatamente. Há repercussões judiciais. Isso é censura. Isso é coibição da liberdade de expressão. Como é que, diante deste panorama, a gente quer esperar que as pessoas se comportem de uma forma normal? É lógico que a família Bolsonaro está sob uma enorme pressão. É lógico, Jair Bolsonaro está preso por uma tentativa de golpe de Estado que não aconteceu. Antes ele teve os seus direitos políticos cassados por causa de uma reunião. Como é que alguém pode achar normal que o seu pai tenha perdido os direitos políticos e esteja preso numa circunstância como essa? O que se faz diante de um cenário como esse? Você coloca a esperança em alguma mudança em um determinado momento no futuro. Essa esperança hoje, e aí a gente pode julgar se essa esperança está correta ou não, mas essa esperança hoje está no resultado das próximas eleições. Flávio Bolsonaro é candidato em uma situação de enorme insegurança. Ninguém sabe se amanhã pode acontecer alguma coisa que mude esse cenário político. Então eu acho que as pessoas que fazem críticas à família Bolsonaro deveriam se colocar no lugar delas e imaginar se fosse a família delas o alvo dessa perseguição. Eu gostaria que os juristas que acham normal as coisas que estão acontecendo hoje no Brasil entrassem numa máquina do tempo para 5 anos atrás, para ver se eles achariam normal o que está acontecendo. Então a gente tem que levar em consideração todo esse contexto. O Brasil precisa encontrar o caminho da normalidade. E a única luz que existe hoje no fim do túnel é a próxima eleição. Então é com esse olhar que eu acho que a gente tem que examinar tudo o que está acontecendo no Brasil hoje.